Meus irmãos, vamos juntos para o Evangelho de João. Temos estudado o capítulo 4. Sigamos para lá. João capítulo 4, a partir do versículo de número 20. Nós começamos a ver que no desenvolvimento do diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana, a mulher do poço de Sicá, ela começa a perceber que ele era diferente. As barreiras do preconceito vão caindo diante dela. Primeiro ela o questionou como ele poderia, sendo homem, falar com ela, depois sendo um judeu. E ele fala então de uma forma tocante, e assim o Senhor Jesus fala sempre com os pecadores, e ele vai envolvendo-a em uma santa conversa. Então ele fala a respeito de uma água. Ela estava em um poço, em um horário, justamente em que ninguém ia buscar água, porque ela mesma tinha vergonha da sua própria vida, mas ela não sabia que quem estava ali tinha um encontro marcado com ela, mesmo sem ela saber, e conhecia perfeitamente o seu coração. Ele então oferece uma água para ela, e ela ainda não entende, diz: mas Senhor, não tens nenhum balde, não tens uma corda para puxar? E ele fala de uma água diferente, uma água da qual, se ela bebesse, pedindo à pessoa certa, que era ele, jamais sentiria sede. Então, a conversa ela vai se aprofundando, e Jesus então diz para ela chamar o seu marido. E ela confessa que não tinha marido, e Jesus então fala ao seu coração mais profundamente ainda, dizendo que sabia toda a sua vida. Quantos relacionamentos ela teve antes, que aquele não era o marido dela. E então ela diz: eu vejo que o Senhor é profeta. A partir daí nós então pensamos, o seu entendimento agora está melhor esclarecido, e ela agora vai buscar entendimento das coisas espirituais. Mas assim é o coração do homem, enquanto é tocado pelo Evangelho e ainda permanece resistente e só sofrerá transformação pela obra da graça divina. Ela então usa de uma estratégia. Ela vai buscar uma grande controvérsia. Ela era conhecedora da história e da escritura, e ela vai dizer a partir do versículo 20: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E no versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela então tenta levantar a antiga controvérsia, se o lugar correto para adoração era Jerusalém ou Samaria. Veja, ela compreendia bem tudo isso. E Jesus então vai ainda desenvolver um diálogo, não esquecendo do que ela precisava, não agindo de forma impaciente, insistindo que mais importante do que saber o lugar correto de adorar, ou a maneira correta de se adorar, primeiramente é nascer de novo. Ela precisava entender o significado da adoração espiritual para compreender por que a adoração espiritual ela caminha junto com a adoração verdadeira. E ambas são facetas de uma única adoração. Ninguém oferece uma adoração genuinamente verdadeira se antes não passar pelo novo nascimento. E só o Senhor Jesus Cristo poderia conceder isso a ela. Então Jesus não muda. Jesus não diz assim: você quer desviar a conversa, você
você está tentando então fugir do assunto. Jesus estava tratando o coração dela. Jesus havia revelado diante dela e tocando a sua consciência qual a razão do seu distanciamento de Deus, o porquê da sua vergonha, o porquê do seu pecado. E então ele torna novamente a falar daquilo que era mais importante para ela compreender todas as coisas. Ele diz: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ele nos ensina como falar a respeito do Evangelho para as pessoas. Verdade e graça. Ele não esconde a verdade, ele diz: vocês adoram o que não conhecem. Verdade. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Verdade, está escrito. A salvação viria dos judeus, não viria dos samaritanos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é o Pai que os busca. Ele torna novamente para o assunto da importância do novo nascimento. Então, o que vimos primeiro sobre a adoração espiritual? É importante que os homens conheçam a Cristo, para que então compreendam a razão por que devem adorá-lo, porque foram criados para isso. Por isso que essa ideia de tornar a adoração atraente para os pecadores não é aquela que se coaduna com o ensino do Evangelho. Na verdade, todo aquele que chega em uma igreja de Cristo pela primeira vez, sem ter nascido de novo, estranha. Eu lembro da primeira vez que entrei aqui nessa igreja, era tudo muito esquisito para mim, era tudo muito estranho para mim. Não era o lugar em que eu deveria estar, porque eu achava que não era o lugar que eu deveria ficar. Essa é a questão. Mas a partir do momento em que Cristo transforma o coração do pecador, tudo passa a fazer sentido. A adoração centrada no homem desvia o homem daquilo que é mais importante. A adoração centrada em Cristo traz impacto e testemunho para a sociedade, porque mostra a razão, porque o povo redimido de Deus dedica esse dia, consagra esse dia para o Senhor, não fazendo qualquer outra coisa. Esse é o primeiro passo. Então, em segundo lugar, vem a adoração em verdade. O que é adoração? Vamos tentar responder aqui, mais uma vez. Primeiro, adoração é a ação da nova natureza, buscando, enquanto as faíscas voam para cima, retornar à fonte divina e celestial de onde veio. Adoração é uma das 3 grandes marcas que evidenciam a presença da nova natureza no homem. Filipenses capítulo 3, versículo 3, vamos para lá. Deixem marcado o Evangelho de João e comparem comigo, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Olhem que interessante. Porque nós é que somos a circuncisão, a advertência que o apóstolo estava fazendo contra os falsos mestres que exigiam que os cristãos ainda se submetessem àquilo que Cristo já havia cumprido. Nesse caso aqui, a circuncisão, como selo da aliança no passado, havia sido substituído por um selo universal, não mais aplicado somente nos homens, nos meninos, a partir do 8º dia, ou nos prosélitos quando convertidos mais velhos, mas agora um selo universal, o batismo, receberia todos os povos redimidos em Cristo, ou seja, não somente judeus, mas também gentios. Veja, uma das grandes marcas que evidenciam que você nasceu de novo é a adoração em verdade. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, você adora no Espírito e então você compreende a verdade.
Você adora em espírito e então você compreende o porquê você deve adorar segundo os preceitos de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, a adoração, em primeiro lugar, é a ação da nova natureza, buscando retornar à fonte divina e celestial de onde veio. Segundo lugar, a adoração é a atividade de um povo redimido. Por isso, repetimos, a adoração, embora envolva aspectos do evangelismo, envolva aspectos da educação, primariamente não significa isso. Pregação envolve ensino? Envolve. Liturgia envolve ensino? Envolve, você aprende. Por mais que você não queira, por mais que você venha para a igreja e você fique calado, a liturgia toda não sai da sua mente, você vai passar um bom tempo ouvindo as leituras, as orações e os cantos, não tem como sair. Então envolve instrução. Pregação, educa, ensina também. Evangeliza, também evangeliza, porque se você prega o evangelho e a congregação é formada sempre de pessoas crentes, mas nós recebemos visitantes, nós temos os nossos filhos, algumas pessoas que ainda não se converteram, a mensagem do evangelho é pregada. Mas a adoração não é primariamente para esse propósito, essa é a questão. Por isso que uma frase antiga que nós recebemos dos nossos pais, e que deve ser sempre repetida, toda vez que um culto se encerra, e você recebe a bênção, é o envio de que você conscientemente compreendeu que entrou para adorar e agora está saindo para servir. De que maneira? Faça discípulos de todas as nações. Então, a atividade do povo redimido é a adoração. Lembrem-se, no Egito, Israel não adorou ao Senhor. O que foi que aconteceu com eles no Egito? Nós estamos estudando o livro do Êxodo à noite. Vamos lembrar, Êxodo capítulo 2. Não havia adoração no Egito. No sentido aqui, do que envolve o ato de adoração. Eu não quero dizer que no Egito o povo deixou de temer a Deus, que praticavam suas devoções familiares. A questão não é essa. Eu me refiro à reunião, à congregação. O propósito de Deus, lembrem-se, de ter libertado o seu povo do Egito, foi para que isso acontecesse. No Egito isso não acontecia. Agora, Êxodo 2 nos lembra o que foi que houve lá. Veja os versículos 23 e 24. Veja que interessante. Israel não adorou ao Senhor no Egito. Lá eles só podiam suspirar, chorar e gemer. Decorridos muitos dias, versículo 23, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança, do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atendeu para a sua condição. Foi somente, irmãos, depois que Israel atravessou o Mar Vermelho que a situação mudou. Vamos para o capítulo 15 aí agora do Êxodo, para a gente lembrar. No canto de Moisés. Este foi o famoso cântico da redenção. Veja que interessante, Êxodo 15, versículo 1. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Veja as palavras redimido e redenção não são encontradas nas Escrituras até que
que nós cheguemos ao Cântico de Moisés, e quando nós começamos a ler este cântico, nós vamos perceber que na linguagem deste cântico de louvor, as palavras redenção, redimido, que é liberto, que é salvo, elas ocorrem neste cântico. Então, antes, no Egito, tristeza, sofrimento, dor, clamor, gemido. Por isso, o Egito não é o lugar que devemos ficar. Por isso que hoje, como nova criação em Cristo, nós estamos no deserto do pecado, caminhando nesta vida, mas nós não fazemos mais parte do Egito. Voltar para o Egito é deixar o lugar da adoração. Voltar para o Egito é se esquecer a razão porque o Senhor nos salvou com mão poderosa, nos deu nova vida em Cristo e nos libertou. Ele nos tornou livres para que experimentássemos o que nós experimentamos hoje. Então, esta é uma segunda consideração a respeito do que é adoração. Adoração é a atividade de um povo redimido, de um povo liberto. Só entende o significado da adoração, de vir adorar a Deus, quem já passou pela experiência da transformação espiritual e então adora com entendimento. É adoração espiritual. Adora com a alma. Se submete à verdade e confia na provisão, na providência de Deus. Terceiro, a adoração procede do coração. Então, não é possível que eu adore, repito, em verdade, sem que, primeiramente, eu tenha em minha alma a semente plantada da palavra de Deus e tenha sido feito nova criatura em Cristo Jesus. A adoração procede do coração. Jesus Cristo falou sobre isso. Voltemos para os evangelhos, vamos voltar para o Novo Testamento e vamos lembrar a palavra do nosso Senhor no Evangelho de Mateus. Vejam o capítulo 15, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Ele vai citar a profecia de Isaías, Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Adoração é um coração redimido, ocupado com Deus. Adoração, ela se expressa em devoção e ações de graças. Mateus 15, versículos 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Adoração é um coração redimido, ocupado com Deus, ou seja, dedicado a Ele, consagrado a Ele, expressando-se em devoção e ações de graças. Depois leiam calmamente, mais uma vez, Êxodo 15, não deixem de fazer isso. Você vai perceber que naquele cântico da redenção do povo de Israel, a expressão da adoração deste povo, frequentemente ocorre com a seguinte repetição: tu, ele, ou seja, a adoração envolve essa ocupação do coração do crente com um Deus que é conhecido, reconhecido, que se revela. Nós adoramos o que conhecemos. Lembre-se das palavras de Jesus: vocês adoram o que não conhecem. Então, entrar em um santuário sem ter experimentado o novo nascimento, sem ter um novo coração, é adorar aquilo que não se sabe. Por isso que eu tenho repetido, o cuidado e o zelo que nós precisamos ter com os nossos filhos, à medida em que nós os educamos no pacto, não fazendo uma distinção como se eles não fizessem parte desta grande bênção, que é participar desta adoração.
Se não fosse assim, irmãos, a Escritura não afirmaria que é da boca dos nossos filhos que sai um perfeito louvor. Às vezes nós pensamos assim, que esse momento é um momento apenas para os adultos, para os que compreendem. Se fosse assim, quanta gente várias vezes me pergunta, repete as mesmas coisas? Quanto tempo a gente gasta ensinando, escrevendo, falando, repetindo, e gente velha não entende? Ah, mas as crianças é que não compreendem. Eu vejo às vezes crianças entendendo mais do que os mais velhos. O que é isso senão a obra do Espírito Santo? Existem as limitações de cognição, de desenvolvimento, fato. Mas o Espírito, que é o mestre da igreja, que fala em nome do profeta Jesus Cristo, nosso Senhor, é quem age em cada coração de maneira diferente. Hoje nós temos, pelo menos na classe de catecúmenos, mais de 13 alunos, todos filhos de crentes menores, de 11, de 12, de 13. Isso deveria nos impressionar, pois é o que acontece quando Deus abençoa o seu povo e transforma o coração do seu povo. E agora, Deus, o Senhor, não é visto como aquele que está distante, aquele que não é conhecido, mas Ele se revela a nós na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, e Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a expressão exata do ser do Pai, Ele é o resplendor da glória do Pai. Adoração, portanto, é a ocupação do coração com Deus conhecido, e tudo o que atrai a carne e seus sentidos diminui a verdadeira adoração. Pode perceber, manifestações litúrgicas que promovem o distanciamento da verdade, fortalecem, tornam vívidas obras da carne e afastam o povo do verdadeiro conhecimento de Deus. Quando Moisés recebe a ordem do Senhor para descer rápido do monte, porque o povo havia se corrompido, o que eles estavam fazendo? Desvirtuando a adoração. Eles estavam atraídos pela carne e seus sentidos, e isso os afastou da verdadeira adoração. Vamos voltar para João capítulo 4. Lembre-se, Jesus então falou, versículo 24, Deus é Espírito, João 4, 24. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que nesse quesito aqui não há escolha a fazer, são as palavras de Jesus. Veja que ele dá uma ênfase aqui, usando o verbo importar, ou usando a palavra importa, melhor falando. Deus é Espírito e importa, e deve, seus adoradores, adorá-lo em espírito e em verdade. Há uma ênfase aqui que exclui tudo aquilo que é humano ou carnal. Veja, antes de ser pelos olhos e pelos ouvidos, a adoração, ela é espiritual, isto é, ela surge de um novo nascimento. É o ato de devoção de alguém que agora recebeu de Cristo uma nova natureza. Portanto, quanto mais espiritual for nossa adoração, menos atraente para a nossa carne ela será. Quanto mais espiritual for a nossa adoração, nós nos desviaremos daquelas velhas questões. Mas esse culto, pastor, precisaria ser mais movimentado para atrair os jovens. Os jovens vão sair da igreja, porque isso é muito antigo, atrasado, tudo se modernizou, mas a igreja continua
Da mesma maneira, quando alguém experimenta a nova natureza, seu espírito agora se submete ao que o próprio Cristo diz. Deus é espírito, e importa e deve seus adoradores adorá-lo em espírito e em verdade. O grande drama, irmãos, da adoração contemporânea ou moderna é buscar principal e enfaticamente tornar a adoração, os cultos públicos aceitáveis à carne. Então, um serviço brilhante e atraente, com belos ambientes, uma música romântica, você não sabe se aquela música é para Deus, você não sabe se aquela música é entre amantes apaixonados, uma conversação divertida, a pregação deixa de ser Vox Dei, voz de Deus, e ela passa a ser uma conversa, apenas um momento agradável, descontraído entre o pregador e os seus ouvintes. Existe ambiente para a conversa informal, existe ambiente para um momento descontraído, uma palestra, uma determinada aula, sem ser vulgar ou irreverente, de maneira alguma, mas há uma diferença no momento em que, em adoração, nós então ouvimos a pregação da palavra. Céu e inferno estão sendo tratados naquele momento, realidades eternas, pecado, salvação, questões relacionadas a áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas e transformadas, fé, esperança, conforto, novo céu e nova terra. Não há como falar sobre essas coisas usando uma linguagem divertida. Isso chega a ser desrespeito e escárnio para com a urgente mensagem do Evangelho. A linguagem mais acessível, a maneira de comunicar, essa não é a questão, irmãos, me entendam. Mas o que nós estamos vendo hoje, cada vez mais, a realidade no Brasil está se tornando tão séria, que igrejas estão recebendo pregadores vestidos de palhaço, para pregar o Evangelho, dizendo que Cristo não se preocupa com a maneira como a mensagem é comunicada, ela pode ser lúdica e divertida, ou seja, engraçada. E às vezes você não precisa nem se vestir de palhaço, pois muitos pregadores, infelizmente, estão agindo como verdadeiros animadores de auditório. Mas que nesta manhã todos nós prestemos atenção ao que diz a palavra de Deus. Vocês leram comigo hoje o Salmo 89, versículo 7. Por favor, vamos novamente para lá. O Salmo 89, versículo 7. Este é um salmo belíssimo. Foi escrito por Etan, o Ezraíta. Ele diz que Deus deve ser muito temido na Assembleia dos Santos e reverenciado por todos os que o cercam. Se isso acontecesse em grande parte dos santuários brasileiros, como as coisas seriam totalmente diferentes. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, diz o versículo 7, e temível sobre todos os que o rodeiam. Veja que linguagem solene, reverente, mas não desprovida de sentimento, fervor. É diferente quando você compreende estas coisas e você adora de maneira espiritual e adora com o seu coração. Eu posso ir para um lugar de muita agitação, entrar vazio e sair vazio de lá.
do mesmo modo como também num lugar mais formal e reverente. Por isso Cristo diz inicialmente a necessidade de que a adoração ela precisa ser espiritual, para que então você possa adorar de forma verdadeira. A pergunta é: o que seria necessário então ocorrer na adoração? Veja, que coro seria necessário para ajudar o Salvador e seus apóstolos enquanto cantavam aquele hino no cenáculo antes de sair para o horto do Getsemane? Que coro era necessário para ajudar os apóstolos com as costas sangrando enquanto eles cantavam louvores a Deus na masmorra em Filipos? Cantar para ser aceitável a Deus deve vir do coração. E para quem nós cantamos? Para Deus ou para o povo? Se o objetivo de um coro for cantar para o povo, isso não está certo. Se o objetivo de um coro, ou se o objetivo da congregação, como o grande coro, é cantar para Deus, aí sim, nós estamos entendendo a verdade. Qual o objetivo de todo esse ministério hoje que nós estamos vendo, com muita ênfase em apenas apresentação e não devoção? São vários, inúmeros, que surgem por aí. Eu repito, a atratividade do canto, ela foi substituída pela loucura da pregação. O lugar que a música agora ocupa em muitos cultos públicos, parece-nos um solene sinal dos tempos, para quem tem ouvidos e possa ouvir, e olhos para poder ver. Mas estaria a música errada se o próprio Deus nos concedeu esse dom? É claro que não. Certamente o que eu estou apontando aqui é aquilo que se tornou profissional, espetacular, o objetivo de se apresentar para um público, quando na verdade, se você retira todas estas coisas, o que sobra? Sobra um povo cantando com ações de graças ao Senhor, a igreja como aquela que, formada por pessoas que nasceram de novo, não estão procurando agradar ouvidos, mas exaltar a Cristo. E a grande luta das igrejas hoje é estabelecer um equilíbrio para que não incorra no grande erro dos movimentos que fazem muitas coisas para atrair apenas o público. E sim, quando você tira isso, muita gente não se agrada, mas que tem por objetivo maior exaltar a Deus. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Devemos adorar em espírito e não apenas com os sentidos físicos. Não podemos adorar, ainda que beleza e estética sejam importantes, e aí seria um outro assunto, diante de grandes santuários sendo construídos no Brasil, e que se parecem mais com postos de saúde ou fóruns de justiça, e perderam a sua característica de santuários. Mas nós não podemos adorar e vir adorar a Deus admirando grandes arquiteturas, repiques de um órgão caro, ou os hinos de um coro altamente profissional. Não podemos adorar olhando imagens, cheirando incenso. Não podemos adorar dessa forma. Nós não podemos adorar sem ter experimentado uma verdadeira transformação em nosso ser, senão apenas os nossos olhos, ouvidos, nariz e mãos serão atraídos
e o culto então ele não vai ser mais nitidamente distinguido dentre muitos acontecimentos de impacto que ocorrem por aí afora. Observem, irmãos, que nessa atmosfera da adoração, o Senhor Jesus Cristo, então, ele vai nos mostrar qual foi a finalidade primeira do povo de Deus quando liberto. Salvo para servir, salvo para fazer aquilo que Deus ordena, distintamente de toda uma elaboração das adorações pagãs. A adoração do povo de Deus sempre seria caracterizada por algo mais simples. Do tabernáculo para o templo, você tem uma elaboração maior, mas você nota que aquilo que acontecia nunca fugia do determinado por Deus. Essa é a nossa grande luta. Nessa caminhada que nós vamos ainda juntos aqui, seguir estudando João capítulo 4, vamos lembrar, repito, porque ainda hoje o povo de Deus adora como adora. Lê a palavra, canta, ora, celebra os sacramentos, e não precisa colocar outras coisas além, porque são fundamentos que nos foram dados nas Escrituras. Quando nós fugimos disso, nós começamos então a seguir a nossa própria imaginação, e isso é perigoso. O culto espiritual então distingue o verdadeiro adorador daqueles que têm buscado apenas mover as emoções do seu coração. É uma música que me faz sentir bem, são piadas que me fazem sorrir até chorar, é a oratória mágica de um pregador que emociona seus ouvintes, é o evangelista showman muito inteligente, é o cantor profissional que tenta criar uma atmosfera para adoração. Eu diria que não há nada que mais incomode um pregador do que quando ele fala, ele está orando e fica aquele fundozinho musical ali atrás. Mas isso é muito comum, o objetivo é envolver, é mexer os corações. A verdadeira adoração, a adoração espiritual, ela é reverente, ela ocupa o adorador com o próprio Deus, não é deixá-lo agitado ou entristecido, mas com um espírito alegre, um coração tranquilo. Mexe com você, e você nunca entra e sai da mesma maneira. Quando Jesus respondeu à mulher aquilo que ela perguntou de uma forma que ela não esperava, a palavra de Cristo ali estava produzindo seus efeitos. Ele foi derrubando todas aquelas perguntas, como? E ele então responde com verdade e graça. De onde? De maneira gentil ela recebe outra resposta. Onde? Essa dificuldade também ele a elimina, e agora suas perguntas cessam, e ela começa a falar com maior segurança e confiança. Eu sei que o Messias vem, diz o versículo 25. Eu sei que um dia ele virá. Jesus vai tratando o seu coração, e aí ele chega num ponto específico: este Messias sou eu que falo contigo. Voltem para João capítulo 4 e percebam, quando Jesus então fala da adoração espiritual e verdadeira, o seu entendimento, o entendimento da mulher de Sicar, vai se abrindo, e então, após ele ter dito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, ela diz: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus então diz: eu o sou, eu que falo contigo. Pela 7ª e última vez nessa conversa, o Senhor se dirigiu à alma daquela mulher, cuja salvação ele estava à procura, e a conquistou.
No momento em que a mulher samaritana expressou o seu desejo por Jesus Cristo, ele respondeu: eu estou aqui, você está diante dele, agora este que está falando com você é ele, e nada mais seria necessário. Jesus, o Salvador dos pecadores, havia se revelado, isso seria suficiente para ela, tudo agora estava resolvido, não era um monte nem um templo, não seria Samaria nem Jerusalém, ela havia encontrado Jesus, o Salvador, o próprio Deus. Ele havia encontrado uma pecadora e se revelado a ela face a face, e tudo agora estava resolvido de uma vez por todas. Aquela mulher descobriu, naquele momento, o maravilhoso fato de que aquele que lhe pediu água para beber sabia tudo sobre ela, poderia dizer-lhe tudo o que ela fez e ainda assim trataria com ela sobre graça e salvação. O que mais ela necessitaria? O que mais ela desejaria? Nada, absolutamente nada. Somente essa compreensão, irmãos, faz com que o nosso coração seja guiado espiritualmente para a verdadeira adoração. Somente um coração transformado começa então a descobrir que, tendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, agora o que tem os seus mandamentos e os guarda no coração são os que verdadeiramente o amam. Esta é uma mensagem que deve nos animar em um dia como este, dia de hoje. Nos lembra tanta coisa. Nos lembra como muitas senhoras aqui foram feitas mães e eram tão pecadoras quanto aquela mulher de Samaria. E o que o Senhor fez por ela, também fez por vocês. Este é um dia interessante porque algumas igrejas têm dificuldade de lembrar ou de celebrar. Não, nós devemos celebrar, adorando a Deus, lembrar com gratidão a bênção de saber que nós temos aqui mulheres que foram alcançadas pela graça de Jesus, assim como um dia aquela mulher samaritana foi, com histórias de vida distintas, às vezes um pouco mais parecidas, mas com os mesmos dilemas da alma, com as mesmas dúvidas do coração, com as mesmas resistências. Algumas que chegavam aqui com a cara emburrada, e que depois na classe de catecúmenos o Senhor ia quebrando o coração e a cara fechada depois estava molhada de lágrimas, ouvindo a simples palavra do Evangelho. Algumas que o Senhor tratou em questões muito específicas, que o Senhor alcançou, seus cônjuges também, salvou a sua casa. Algumas que não desistem de orar pela conversão deles e pela conversão de seus filhos. E onde tudo começou, a partir do momento em que o Senhor ouviu o seu gemido, o seu clamor, as suas lágrimas e te libertou. E trouxe você para aqui, para que você então cantasse a sua redenção, cantasse para o seu Redentor. É interessante, irmãos, quando nós estudamos essa passagem, vemos quantas lições nós podemos aprender, e não é sem sentido, nós já vimos isso, porque a história toda girou precisamente ao redor de um poço. Aquele poço tinha determinada profundidade, mas o poço do conhecimento da palavra de Deus, não nos enganemos, é infinitamente profundo e sempre nos trará grandes e importantes lições.
Se Deus permitir, no próximo domingo nós continuamos e vamos estudar mais sobre esse assunto. O meu objetivo, primeiro, é reforçar com vocês porque todas estas coisas só serão compreendidas e abraçadas se nós entendermos esse princípio: adoração espiritual e adoração verdadeira. A partir de agora, adorar em verdade, com detalhes, nós vamos trabalhar porque, por exemplo, não adoramos mais como na antiga aliança, por meio de sacrifícios, ou seguindo uma estrutura semelhante ao passado, mas preservando alguns elementos que o Senhor deixou até hoje para nós. O canto, por exemplo, a oração, ou a leitura e a instrução da palavra, porque deve ser como a igreja continua a fazer desde o início da era cristã. Vamos orar ao Senhor. Senhor, aplica ao nosso coração a mensagem da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é verdadeira para nós e ela nos chama a atenção sobre a maneira como o Senhor Jesus Cristo ainda hoje trata os corações dos pecadores. Foi da mesma maneira que tratou o coração da mulher em Samaria, da cidade de Sicar, e tratou o nosso coração, Ele continua a tratar os corações daqueles que Ele mesmo busca, atrai e transforma para que sejam adoradores em espírito e em verdade. Na medida, Senhor, que caminhamos e estudamos juntos esse tema tão desafiador, exige de nós reflexão profunda, ajuda-nos a entender e a receber a Tua palavra. Em tempos de tanto entretenimento, de uma adoração centrada no homem, que busca agradar ao homem, concede-nos o discernimento necessário, Senhor, para saber o que o Senhor busca de nós. O Senhor nos ensina e aponta para nós. Abençoa-nos, porque precisamos muito de Ti. Dá-nos a graça de entender que a maneira que saímos sempre impactados, transformados, renovados em nosso espírito, consolados, não é uma reação da nossa mente a coisas boas, mas é a ação do Teu Espírito em nós, operando pela palavra de Cristo. Dá-nos, ó Senhor Deus, sempre aquela fé necessária para crer, confiar, depender unicamente do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.